Agora foi. As meninas chegaram. Chegaram. Pai do Senhor. É a luz da frente que tem que apagar, né? Não é aí do fundo, né? É, com claridade, né? Tá vendo, né? Obrigado. Tem que saber qual que é. E o mundo da saúde na sua frente. Agora tá certo, agora tá bom. Tá bom? Não foi escuro aí pra vocês não lerem a Bíblia? Tá bom, ler a Bíblia? Pois bem, agora sim. Pai do Senhor para todos, ficou escuro para ler a Bíblia, né? Vamos ver se a gente acerta aqui. Senão, na hora que for para Se conseguir enxergar essa não vai dar. coluna, agora sim. Agora sim. No escuro não dá para ler a Bíblia. Pois bem, Pai do Senhor para todos. Pentateuco, terceira aula, não é isso? Sim. Antes de nós começarmos a aula propriamente dita, deixa eu conversar com vocês um minutinho, porque aí depois a gente fala só da matéria. Dia 9 de dezembro, é a última aula dessa disciplina, de Pentateuco, tá? E é também meu aniversário, de 60 anos, tá bom? Então, para mim vai ser uma bênção, Papai do Céu permitir que eu faça 60 anos dando aula aqui para vocês. Eu peço para vocês que não faltem, e como é a última aula da matéria, se vocês quiserem fazer uma confraternização, fiquem à vontade, tá bom? Já pedi autorização à irmã Dianira, tá? Até onde eu entendo, segue outra matéria, mas essa termina dia 9, tá bom? Pois bem, Pentateuco, hoje estudaremos o livro de Êxodo. Não, mas eu li. A letra dela, eu consigo ler. Eu falo que uma letra maior, mas não acha, né? Acha, mas é difícil. Irmã Tati, a senhora que enxerga bem, eu estou na câmera ou não? Sim, tá Então lindo. tá. Então vamos lá, obrigado. Vamos lá. O livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro do Antigo Testamento. Seu tema principal é a história de Israel após a morte de José, narrada no último capítulo do livro de Gênesis. Então, Êxodo é literalmente uma continuação de Gênesis, tá? E do ponto de vista histórico, o tema central é a história de Israel após a morte de José, que é um personagem importantíssimo, narrada no último capítulo do livro de Gênesis, passando da libertação dos hebreus do Egito até a construção do tabernáculo. Então, olha o escopo do livro. O livro começa onde termina Gênesis e ele vai da libertação dos hebreus até a construção do tabernáculo. Tudo bem? Esse é o escopo do livro. Por que é importante a gente saber isso? Para a gente se localizar dentro do livro. Eu quero pregar no livro de Êxodo, eu quero dar um estudo no livro de Êxodo, ou mesmo ler uma passagem específica do livro. Fica mais fácil para eu encontrar. Bom, não quer dizer que nós não vamos ler o livro todo. Devemos ler o livro todo. Não só o livro de Êxodo, mas a Bíblia toda devemos ler. Devemos ler a Bíblia toda.
Esse negócio está me atrapalhando. Espera. Devemos ler a Bíblia toda, mas precisamos conhecer o escopo do livro para uma eventualidade, para sabermos nos localizar dentro dele. A palavra Êxodo serviu perfeitamente ao tema principal do livro, já que na primeira metade do livro é descrito a saída dos hebreus do Egito. E a palavra Êxodo significa exatamente saída. No português, êxodo, do grego, êxodos. É descrito a saída dos hebreus do Egito. E na segunda metade, descreve a formação das leis. Olha a importância desse livro. As leis são formadas no livro do Êxodo. Instituições e o modelo de adoração a Israel. Deus, quando tira Israel do Egito, ele dá a Israel instituições, tanto civis quanto religiosas, tá? Para que possa ser um povo, é necessário que tenha suas instituições civis. E como é um povo consagrado a Deus, tem também instituições religiosas. Modelo de adoração. Como é que Deus queria ser adorado? A forma como Deus queria ser adorado está no livro de Êxodo. Queria ser adorado em Israel. O que significa a palavra Êxodo? A palavra Êxodo deriva da palavra grega Êxodos, que significa saída ou partida. O livro recebeu esse nome na Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a primeira versão do hebraico para o grego. Por que Septuaginta? Porque vem de 72 homens que a traduziram a pedido de Ptolomeu Filadelfo IV, incentivado pelo seu bibliotecário Demétrio Fadeiro. Na cidade de Alexandria, havia uma grande biblioteca, e o bibliotecário então incentiva o rei da época a pedir a 72 judeus, 6 de cada tribo, que fizesse uma versão. E essa versão leva o nome de versão dos 70, ou Septuaginta, que é a primeira tradução do Antigo Testamento, como nós dissemos. É interessante saber, minha gente, que a Septuaginta propriamente dita, ela é só a Torá, só os 5 primeiros livros. E aí depois se foi traduzida a Torá, que Jesus chama de lei em Lucas 24:44, que de mim estava escrito, a lei de Moisés, nos profetas e nos escritos. Então, será que vai dar certo? Deu. Só não sei se eu continuei aparecendo. Tudo bem aí, irmã Tati? Então tá. Então Jesus diz, tudo que de mim estava escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos escritos. A Septuaginta, a princípio, ela é só a lei, que é também chamada de Torá. E aí depois foram traduzindo o restante do Antigo Testamento para o grego e deu-se o nome de Septuaginta. Porém, a Septuaginta propriamente dita é somente a Torá. Pouco se comenta isso. O título original em hebraico era apenas o início da primeira fase do livro. Lembra que nós aprendemos que cada um dos livros do Pentateuco,
no hebraico ele é tirado da primeira frase, Gênesis, Bereshit, no princípio. Êxodo, Shemot, de estes, pois, são os nomes dos filhos de, e continua o versículo, mas o nome hebraico é Shemot, por causa de estes são os nomes. Tá? Hebraico Shemot, por causa do costume de tirar o nome da primeira frase. Grego Êxodo, porque na Septuaginta os nomes dos livros são dados conforme o assunto. O assunto é a saída, daí o nome Êxodo. Tudo bem até aí, minha gente? Então prossigamos. O autor, Moisés foi o autor do livro de Êxodo. Por favor, Êxodo 17, 14. Não leremos todas as referências por causa de uma questão de tempo, tá? Êxodo 17, 14, por favor. Quem encontrar pode ler, não esperem uns pelos outros. Pode você? Por favor. Gente, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Gente, eu sei que vocês são muito gentios, mas não esperem uns pelos outros por causa de uma questão de tempo. Por favor, encontrou, leia, tá bom? Porque o versículo está no quadro, quem não tiver achado ainda, em seguida acha. Tá bom? Então vamos lá, Êxodo 17, 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro, e relata-os aos ouvidos de Josué. E eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Então, é para quem escrever que o Senhor disse? Moisés. Tá. Então está defendendo a autoria de Moisés. Isso chama-se evidência interna. É o próprio texto defendendo a autoria de Moisés. 34, 27. Do mesmo livro, por favor. 34, 27. Disse mais a Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor dessas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. Essa é a evidência. Tudo bem? Essa é a evidência interna. O próprio texto diz que foi Moisés que escreveu. É amplamente aceito que o autor do livro de Êxodo é Moisés. Esta conclusão fica clara ao analisarmos os detalhes, o que confirma que o autor é uma testemunha ocular dos fatos, dado ao aprofundamento de detalhes descritos, o que significa que não poderia ser qualquer outra pessoa, já que o autor se mostra extremamente culto e talentoso. Além da indicação do próprio Deus mandando, tem o fato de ficar claro que é uma pessoa talentosa, culta, uma pessoa que conhece toda a cultura do Egito, porque foi criado lá no palácio de Faraó. Então fica bem claro que é Moisés o autor. Embora nós, na aula passada, tenhamos falado da teoria Jept, que alguns duvidam da autoria de Moisés, mas isso já é bem depois, os teólogos liberais ali pelo século XIX que duvidam, e mesmo assim não oferecem um fundamento sólido para a dúvida que apresentam. Então fica bem claro, e os pais da igreja também concordavam, o Novo Testamento também concorda que o autor é Moisés. E o propósito? No tempo definido por Deus, o êxodo dos israelitas do Egito marcou o fim de um período de opressão para os descendentes de Abraão. Período de opressão. Eles chegam no Egito
como convidados para entrar, mas depois são oprimidos. E o Êxodo marca o começo e o final dessa opressão. Gênesis, capítulo 15, verso 13. Então disse Abrão: sabes de certo que peregrina será tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Olha aí. Gente, em alguns lugares está, em alguns textos está 400, em outros textos, e não é questão de tradução, tá? Em outros textos está 430. Tá? Há uma tendência de se arredondar datas, tá bom? Então, tanto onde está 400 como onde está 430, a Bíblia não está se contradizendo, apenas o período é arredondado, tá bom? Então vamos lá. O interessante é que se você ler o contexto, o contexto aí do livro de Gênesis, Deus está fazendo uma aliança com Abraão. Leia depois com o tempo todo o contexto. Você vai ver que Abraão oferece um sacrifício a Deus. Havia um costume já na Mesopotâmia, esse sacrifício já é normal na Mesopotâmia. Se fazia isso, os adoradores de outros deuses faziam esse tipo de sacrifício a outros deuses. Como já era um costume, Abraão faz esse tipo de sacrifício ao Deus verdadeiro. E aí, como é esse sacrifício? O sacrifício é partido em dois, e o homem que está fazendo o sacrifício, ele circunda, ele dá uma volta em volta do sacrifício. E acredita-se que a divindade dá outra volta no sacrifício. Como Deus sabia que Abraão conhecia aquilo, Deus falou: não tem problema, pode fazer para mim do mesmo jeito que eu vou aceitar. Só que quando chega na hora de circundar o sacrifício, leia o texto com atenção, que vocês verão que só Deus circunda. Abraão não circunda o sacrifício. Por quê? Porque Deus assume toda a responsabilidade. Porque ele sabia que Abraão, como homem, não ia dar conta de cumprir a parte dele. Então isso é bastante interessante de ler o texto bem devagar, esse texto de Gênesis capítulo 15, versículo 13, ler o contexto bem devagar, para nós percebermos que Deus assume a aliança, sem que Abraão se comprometa, porque não ia adiantar se comprometer, porque ele não ia cumprir mesmo. Primeira dificuldade que teve, ele já falou para a mulher: fala que você é minha irmã. Então não ia cumprir mesmo. Mas, revendo aqui, no tempo definido por Deus, o êxodo dos israelitas do Egito marcou o fim de um período de opressão. Para os descendentes de Abraão. Pode ler outra vez para mim, por favor, o mesmo texto? Leia, por favor. Gênesis 15, 13, outra vez. Então disse Abrão: sabes de certo que peregrina será tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Se nós continuarmos lendo, ele vai dizer assim, sabe por quê? Porque ainda não está cheia a medida da maldade dos amorreus. Veja se você encontra esse pedacinho, onde Deus fala assim: porque ainda não está cheia a medida da maldade dos amorreus. Está aí pertinho do versículo 13. Essa parte? Sim. No 13. Ou um pouco antes. Gente, deixa eu brigar com vocês, eu sou um professor briguento. Me assusta quando vocês se assustam com o texto. É sinal que vocês não estão lendo as Escrituras. Tá bom? Pronto, briguei.
leia o texto e encontre aí, está aí no texto, porque ainda não está cheia a medida da maldade dos amorreus. Quem encontrou pode ler, por favor. Ou é um pouco antes ou um pouco depois. Pode ler? Pode, por favor. E Diga, agora? irmão Márcio, diga para nós o versículo, tá? Tá. Gênesis capítulo 15, versículo 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Ah, por que eu pedi para ler até aí? Ler esse trecho também. Porque ele diz que eles vão ficar 430 anos. Está 430 ou 400 nesse texto? Aqui é 400. É 400, né? Alguns textos é 430. E aí eles vão ficar 400 anos e depois eles vão voltar para cá, como donos da terra. Porque ainda não está cheia a medida da maldade dos amorreus. E aí eu lembro da senhora, minha mãe. Eu, menino traquino que era, minha mãe dizia assim, pode fazer traquinagem, a sua sacolinha está enchendo. Quando a minha sacolinha enchia, eu levava um belo de um couro. É isso que Deus está dizendo. Ainda não está cheia a medida da maldade dos amorreus. A sacolinha dos amorreus ainda não está cheia. Os amorreus eram os moradores da região. E eles faziam coisas que desagradavam a Deus. E Deus disse, ó, deixa eles ir fazendo. Enquanto eles vão fazendo coisas que me desagradam, o meu povo vai crescendo lá no Egito. Quando o meu povo estiver pronto, eu tiro o meu povo de lá, eles expulsam os amorreus daqui e tomam posse. Meu povo, que é seu povo, Abraão, que descende de você. Tudo bem? Então está tanto a promessa, tanto a aliança, quanto a promessa de que o povo tomaria aquela terra quando saísse do Egito. Tudo bem até aí, minha gente? Então tá. Então prossigamos. Mas também se multiplicariam e se tornariam uma grande nação. Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3. Por favor, Gênesis 12, do 1 ao 3. Pode ler? Por favor. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E partirei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não, essa promessa aí, ela é repetida lá no outro texto que você leu, no capítulo 15, tudo bem? São promessas que cumprir-se-ão no livro de Êxodo. No livro de Êxodo e depois também, de forma mais ampla, no livro de Josué, quando eles realmente começam a ocupar a terra. O objetivo desse livro, no caso do Êxodo, pode ser definido como delinear o crescimento rápido dos descendentes de Jacó. Eles chegam no Egito 70 almas. Quando José manda buscar o pai, e o pai vem com seus funcionários, são 70 almas. De repente são milhares dentro do Egito. E o livro mostra isso. Do estabelecimento da nação teocrática em sua terra prometida. Olha lá. Pode ser definido como delinear o crescimento rápido dos descendentes de Jacó, do estabelecimento da nação teocrática em sua terra prometida. Eles crescem e depois eles saem para se estabelecer como uma nação teocrática. O que é uma teocracia? É um governo de Deus. Teos, Deus. Cracia, governo. Governo de Deus.
para estarem na terra prometida como uma nação governada por Deus. Versículos chave. Êxodo capítulo 1, verso 8. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Aqui eu preciso que os irmãos, por gentileza, reforcem a atenção para aquilo que eu vou lhes explicar, tá bom? Porque vocês vão precisar bastante dessa explicação para entender melhor o livro do Êxodo. Olha, entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. O que acontece, gente? Vamos para alguns detalhes históricos que a Bíblia não nos revela. Tá? Porque a preocupação da Bíblia é caminhar em direção a Cristo. O tema central da Bíblia é Cristo. Então há detalhes históricos que a gente precisa estudar. Quem estava no Egito quando José chegou era um povo chamado Ixos, com H, tá? Eram os Ixos, estavam no Egito. Eles haviam expulsado os egípcios originais e estavam no Egito. Aquele faraó, ele era Ixo, tá? E eram invasores, a Bíblia não dá esse detalhe, eram invasores. E José chegou e se instalou ali. Interpretou o sonho do rei, aquela coisa toda que nós vemos no livro de Gênesis, e se instalou aí. Se instalou ali e passou a ser menor que o faraó Ixo, somente no trono, como disse o próprio faraó. Só que, com o passar do tempo, os Ixos foram expulsos. Os verdadeiros egípcios recobraram as forças e expulsaram os Ixos. É o que quer dizer esse versículo. Entre mentes levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Esse não conhecer aí, gente, é mais do que não conhecer pessoalmente. Estou nem aí com José. É o sentido do não conhecer. É mais do que não conhecer pessoalmente. É não reconhecer a história, é não estar nem preocupado, como nós dizemos nos nossos dias. E aí o que acontece? Os descendentes, os ascendentes desse rei, os que vieram antes desse rei, já haviam sofrido uma invasão pelos Ixos. Então eles eram extremamente desconfiados, que eles já haviam sofrido uma invasão uma vez. Quando eles chegaram, que eles perceberam o tamanho do povo de Israel, a quantidade de israelitas dentro do Egito, eles temeram. Se houver uma rebelião, esse povo é tão grande que ele vai sair todo daqui. E se saísse como saiu, eles perderiam a mão de obra. Seria um prejuízo muito grande, como foi. Então eles vão e começam a oprimir. A opressão começa aí. Esse versículo marca a mudança de situação, tá bom? Eles passam a ser oprimidos. E aí os irmãos conhecem, se não conhecem devem ler o livro de Êxodo, que conta toda a opressão, a história de matar os meninos israelitas, e aquela coisa toda. Pois bem, outro versículo-chave, Êxodo 2, 24 e 25. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. O povo estava gemendo na escravidão. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Esse versículo também é muito importante, por isso ele está aí nos versículos chaves. Mais um versículo chave, Êxodo 12, 27. Respondereis: é o sacrifício da Páscoa que passou por cima das casas. E respondeu: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor.
que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, enquanto feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Isso aí é Moisés dizendo para o povo: olha, quando os descendentes de vocês perguntarem o que é a Páscoa, vocês continuarão comemorando a Páscoa. E não é com ovo de coelho não, o coelho não bota ovo. É para comemorar a Páscoa com ervas amargosas. Pão sem fermento e ervas amargosas, e o cordeiro para se lembrar do Egito. Quando vocês fizerem isso, e os filhos de vocês perguntarem que comemoração é essa, que simbolismo é esse, que festa é essa, vocês dirão que é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Olha que interessante, quem passou foi o anjo. Quem passou foi o anjo. Mas como a ordem foi de Deus, o texto diz que foi Deus que passou, tá vendo? É o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Quem passou? Não foi o Senhor que passou, foi o anjo. Por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Quando feriu os egípcios, ele livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou. A não ser que nós examinemos melhor e cheguemos à conclusão de que trata-se de uma teofania. O que é uma teofania? Teos, Deus. Fania, aparição. É quando Deus ou Cristo aparece como um anjo. É possível que seja uma teofania? Sim, é possível que seja, porque esse anjo executa juízo. Mas existem outros anjos no livro do Apocalipse que também executam juízo. Então, carece de um exame melhor da questão para se poder afirmar se é uma teofania ou não. Tá bom? Mas é interessante procurar saber, que aí a gente já vai aprendendo o que é a teofania. Outro versículo-chave, Êxodo capítulo 20, versículos 2 e 3. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E esse é um dos 10 mandamentos. Um dos 10 mandamentos. Pois bem, vamos resumir o livro de Êxodo. Professor João Carlos, mas está meio rápido, você já vai resumir o livro de Êxodo? É porque eu pretendo falar também do Levítico, tá bom? Por causa do dia do encerramento da matéria. Então vamos lá. Resumo. Êxodo começa onde Gênesis terminou. Com Deus lidando com o seu povo escolhido. Deus recebe o povo escolhido dentro do Egito. Na verdade, é Deus que está